98. Brechas. As lendas sugerem abandonar uma cidade se os esprendos ali começarem a agir de modo estranho. Curiosamente, Sajanat com frequência era considerada um indivíduo, enquanto os outros, como Moelak ou Ashetermarn, eram vistos como forças. Da Mítica de Hesse, página 90. Cisete de Shinovar deixou a fortaleza dos Rompecéus com 20 outros escudeiros. O sol se aproximava do horizonte nublado a oeste, cobrindo o lago puro de vermelho e dourado. Daquelas águas calmas, estranhamente, agora despontavam dezenas de longas varas de madeira. De alturas variando entre 1,5 metro e 10 metros, as varas haviam sido enfiadas em fissuras no fundo do lago. Cada uma tinha uma forma bulbosa no topo. Esse é um teste de competência marcial, declarou o mestre Warren. O azistiano ficava estranho naqueles trajes de agente da lei marabetiano, com o peito nu e ombros envoltos por um manto curto e estampado. Os azistianos geralmente eram bastante convencionais, usando muitos roubos e chapéus. Precisamos treinar para lutar se a desolação realmente começou. Sem a orientação de Nin para confirmar, eles falavam da desolação como se e talvez. No topo de cada vara há um grupo de bolsas com pós de diferentes cores, continuou Warren. Lutem jogando esses pós. Vocês não podem usar outras armas e não podem deixar a área do torneio marcada pelas varas. Vou encerrar o teste ao pôr do sol. Contabilizaremos o número de vezes em que o uniforme de um escudeiro foi marcado por uma das bolsas de pó. Vocês perderão 4 pontos para cada cor diferente no seu uniforme e 1 ponto adicional para cada impacto repetido de uma cor. O vencedor será aquele que perder menos pontos. Comece! Cisete sugou luz da tempestade e se projetou para o ar com os outros. Embora não ligasse para ganhar testes arbitrários de competência, a chance de dançar com as projeções, desta vez sem precisar causar morte e destruição, o atraía. Seria como na juventude, que passara treinando com as espadas de honra. Ele ascendeu cerca de 10 metros, então usou uma meia projeção para flutuar. Sim, o topo de cada vara tinha uma coleção de pequenas bolsas amarradas com barbantes. Ele se projetou para passar por uma delas, agarrando uma bolsa, que deixou escapar uma baforada de poeira rosa em sua mão. Agora entendia por que os escudeiros tinham recebido ordens de usar camisas e calças brancas naquele dia. Excelente, disse Cisete, enquanto os outros escudeiros se dispersavam, agarrando bolsas. O quê? Perguntou a espada. Cisete a carregava nas costas, amarrada com firmeza, em um ângulo a partir do qual não poderia sacá-la. Não compreendo. Onde está o mal? Nenhum mal hoje, espada anime. Só um desafio. Ele lançou a bolsa contra um dos outros escudeiros, atingindo-o bem no ombro, e a poeira resultante coloriu sua camisa naquele ponto. O mestre deixara explícito que apenas cores no uniforme seriam contabilizadas, então não havia problema em segurar as bolsas e manchar os dedos. Do mesmo modo, atingir alguém no rosto não trazia vantagem. Os outros rapidamente se animaram com o jogo. Nossa, uma queimada voadora. Logo, bolsas estavam sendo arremessadas em todas as direções. Cada vara continha uma única cor, encorajando os competidores a se moverem entre eles para atingir os outros com o máximo de cores possível. Jorete tentou manter-se flutuando em um ponto, dominando uma vara para impedir que os outros o atingissem com aquela cor. Contudo, ficar parado fez dele um alvo, e seu uniforme foi rapidamente coberto com manchas. Cisete mergulhou, então se elevou com uma hábil projeção que fez com que arremetesse passando rente à superfície do lago puro. Agarrou uma vara ao passar, inclinando-a para fora do alcance de Kali que passava acima. Estou baixo demais, Cisete percebeu, enquanto bolsas de poeira caíam em sua direção. Um alvo muito fácil. Ele zigue-zagueou, executando uma manobra complexa que manipulava as duas projeções e o vento de sua passagem.
Bolsas acertaram água perto dele. Rumou para cima. Uma projeção não era como um voo de uma andorinha. Era antes como estar amarrado a barbantes, uma marionete sendo arrastada. Era fácil perder o controle, como evidenciado pelos movimentos desajeitados dos escudeiros mais jovens. Enquanto Suzette ganhava altura, Zedzil foi atrás dele, segurando uma bolsa em cada mão. Suzette acrescentou uma segunda projeção para cima, então uma terceira. Sua luz das tempestades durava muito mais do que antes. Ele só podia deduzir que os radiantes eram mais eficientes no uso dos poderes do que os usuários das espadas de honra. Suzette disparou para cima como uma flecha, esprenos de vento juntando-se a ele e se contorcendo ao seu redor. Zedzil seguiu, mas quando tentou jogar uma bolsa contra Suzette, o vento foi forte demais. A bolsa caiu e voltou imediatamente, acertando Zedzil no próprio ombro. Suzette mergulhou e Zedzil o seguiu, até que Suzette agarrou uma bolsa verde de uma vara e a jogou por cima do ombro, atingindo Zedzil novamente. O jovem praguejou de novo, então zuniu para longe para encontrar uma presa mais fácil. Ainda assim, o combate se provou um desafio surpreendente. Suzette raramente lutara no ar e o torneio pareceu-lhe similar ao seu combate com o Corredor dos Ventos nos céus. Ele girava entre as varas, se desviando de bolsas, até mesmo agarrando uma no ar antes que o acertasse, e descobriu que estava se divertindo. Os gritos das sombras pareciam mais baixos, menos urgentes. Ele se desviou das bolsas lançadas, dançando sobre um lago pintado com os tons de um sol poente, e sorriu. Então imediatamente sentiu culpa. Deixara uma trilha de lágrimas, sangue e terrores como sua marca. Havia destruído monarcas, famílias, tanto inocentes quanto culpados. Não podia estar feliz. Ele era só uma ferramenta de vingança, não de redenção, pois não ousava acreditar em tal coisa. Se seria forçado a continuar vivendo, não poderia ser uma vida invejável. Você pensa como Vasher, disse a espada em sua mente. Você conhece Vasher? Ele ensina pessoas a usar espadas agora. O que é engraçado, porque Varatreled sempre diz que Vasher não é bom com a espada. O coach. Suzette dedicou-se novamente ao combate, não pela diversão, mas pelo pragmatismo. Infelizmente, sua distração momentânea fez com que fosse atingido pela primeira vez. Uma bolsa escura o acertou, fazendo um círculo se destacar na sua camisa branca. Ele rosnou, voando para cima com uma bolsa em cada mão. Lançou-as com precisão, atingindo um escudeiro nas costas, depois outro na perna. Ali perto, 4 dos escudeiros mais velhos voavam em formação. Eles perseguiam os escudeiros um a um, perturbando a pessoa com uma chuva de 8 bolsas, frequentemente acertando 6 ou 7 vezes, enquanto raramente eram atingidos. Quando Suzette passou sunindo, o grupo se concentrou nele, talvez porque seu uniforme estivesse quase imaculado. Ele imediatamente se projetou para cima, cancelando sua projeção lateral, para tentar ficar acima do grupo. Eles eram hábeis com seus poderes, contudo, e não foram tão facilmente deixados para trás. Se continuasse seguindo reto para cima, eles simplesmente o perseguiriam até que sua luz das tempestades acabasse. Suas reservas já estavam baixas, uma vez que cada escudeiro havia recebido apenas o bastante para durar até o fim da competição. Se fizesse projeção duplas ou triplas vezes demais, a luz acabaria antes do tempo. O sol saindo centímetro a centímetro do campo de visão. Não faltava muito tempo. Ele só precisava permanecer como estava. Suzette desviou para o lado, movendo-se de modo rápido e errático. Só um membro do grupo que o perseguia arriscou um lançamento. Os outros sabiam que deviam esperar uma oportunidade melhor. A arremetida de Suzette levou-o direto para uma vara, mas ela não continha bolsas. Faria aparentemente havia coletado todas para acumular a cor. Então Suzette agarrou a vara em si. Ele a empurrou para o lado, dobrando-a até que quebrasse,
e arrumou um bastão de cerca de 3 metros de comprimento. Tornou-a mais leve com a projeção parcial para cima, então o meteu debaixo do braço. Uma olhada rápida sobre o ombro mostrou que os 4 membros do grupo ainda o estavam perseguindo. O arremessador de antes agarrara duas novas bolsas e estava alcançando os outros com uma projeção dupla. Faça uma demonstração, sugeriu a espada. Você consegue derrotá-los. Daquela vez, Suzette concordou. Desceu até estar próximo da água, sua passagem causando ondulações na superfície. Escudeiros mais jovens saíram do seu caminho jogando bolsas de pó, mas errando devido à sua velocidade. Ele deliberadamente se projetou para o lado em um movimento suave e previsível. Foi exatamente a oportunidade que o grupo estava esperando e começaram a lançar bolsas contra ele. Mas Suzette não era uma criança assustada para ser intimidada e atordoado por oponentes em maior número. Ele era o assassino de branco, e aquilo ali era apenas um jogo. Suzette girou e começou a rechaçar as bolsas com seu bastão. Até conseguiu rebater uma de volta no rosto do líder do grupo, um homem chamado Ti. Isso não contaria como um ponto, mas o pó entrou nos olhos de Ti, fazendo com que ele piscasse e desacelerasse. O grupo gastou a maior parte de suas bolsas, o que permitiu que Suzette, que agora projetado diretamente na direção deles, se aproximasse. E ninguém jamais permitiu que ele se aproximasse demais. Largou o bastão e agarrou uma escudeira pela camisa, usando-a como um escudo contra um oportunista de fora do grupo, que estava arremessando bolsas carmesim. Suzette girou com ela, então a chutou contra um companheiro. Eles se chocaram, deixando rastros de pó vermelho. Ele agarrou outra escudeira do grupo, tentando projetá-lo para longe. Contudo, o corpo do homem resistiu à projeção. Pessoas contendo luz das tempestades eram mais difíceis de projetar, algo que Suzette só agora estava começando a compreender. Podia, contudo, projetar-se para trás, arrastando o homem consigo. Quando o soltou, o escudeiro teve dificuldade em se adaptar à mudança no impulso e deu um solavanco no ar, deixando-se atingir por meia dúzia de bolsas de outros. Suzette zuniu para longe, chegando a um nível perigosamente baixo de luz das tempestades. Só mais alguns minutos. Abaixo dele, Ti chamou os outros, apontando para Suzette. O óbvio vencedor atual. Só uma estratégia fazia sentido àquela altura. Pegue-no! Gritou Ti. Ah, ótimo! Disse a espada. Suzette se projetou para baixo, o que se provou sábio, já que muitos dos escudeiros passaram por ele voando, imaginando que ele tentaria permanecer no alto. Não. Sua melhor defesa, enquanto estava em menor número, era a confusão. Ficou no meio deles, uma tempestade de bolsas querendo acertá-lo. Suzette fez o que pôde para evitá-las, unindo para um lado, então para o outro, mas havia ataques demais. As bolsas lançadas com imprecisão eram as mais perigosas, já que sair do caminho de um ataque bem feito quase sempre o deixava no caminho de um ataque errante. Uma bolsa acertou suas costas, seguida por outra. Uma terceira atingiu seu flanco. O pó o rodeava enquanto os escudeiros também acertavam uns aos outros. Essa era sua esperança, que, mesmo enquanto era atingido, eles fossem ainda mais. Subiu, então mergulhou novamente, fazendo com que os outros se desviassem como pardais diante de um gavião. Ele voou ao longo da água, espantando peixes na luz crepuscular, e disparou para cima para... Sua luz das tempestades acabou. Seu brilho sumiu. A tempestade dentro dele morreu. Antes que o sol pudesse se pôr, o frio o tomou. Suzette fez um arco no céu e foi surrado com uma dúzia de bolsas diferentes. Ele caiu através da nuvem de pó multicolorido, deixando uma aura do seu espírito frouxamente fixado. Caiu no lago puro com um estrondo. Felizmente, não estivera tão alto e aquele pouso foi apenas moderadamente doloroso. Ele atingiu o fundo do lago raso. Então, quando se levantou, outros o acertaram com outra rodada de bolsas.
Não havia misericórdia naquele grupo. O último resquício de Stuall desapareceu e Mestre Warren gritou, indicando o fim do teste. Os outros voaram para longe, sua luz da tempestade visível no céu que escurecia. Suzette ficou ali, com a água até a cintura. Uau, disse a espada. Eu meio que me sinto mal por você. Obrigado, espada Nime. O que eram aqueles dois esplêndidos flutuando ali perto, na forma de pequenas fendas no ar? Eles cortavam o céu como feridas na pele, expondo um campo negro cheio de estrelas. Quando se moviam, a substância da realidade se curvava ao redor deles. Suzette baixou a cabeça. Não atribuía mais aos esplêndidos qualquer significado religioso específico, mas ainda se maravilhou com aqueles. Podia ter perdido o torneio, mas parecia ter impressionado os grãos esprenos. Mas perdera mesmo? Quais exatamente eram as regras? Pensativo, ele mergulhou na água, nadando do lago raso até a margem. Saiu, a água escorrendo das suas roupas enquanto caminhava até os outros. Os mestres haviam trazido brilhantes lanternas de esferas junto com comida e bebida. O escudeiro de Tashik estava registrando os pontos, enquanto dois mestres julgavam o que contava como um acerto e o que não contava. Suzette subitamente sentiu-se frustrado com aqueles jogos. Nem lhe prometera a oportunidade de purificar Shinovar. Havia tempo para jogos? Chegara o momento de ascender a um posto acima de tudo isso. Ele caminhou até os mestres. Sinto muito ter vencido esse torneio, como fiz com o da prisão. Você? Disse Ti, incrédulo, marcado em 5 pontos. Nada mal. Você foi acertado pelo menos 20 vezes. Acredito que as regras declaravam que o vencedor seria aquele com menos marcas no uniforme, respondeu Suzette. Ele abriu os braços, exibindo sua roupa branca, lavada e limpa durante o mergulho. Warren quis se entreolhar. Ela assentiu com um levíssimo sorriso. Há sempre alguém que nota esse detalhe, disse Warren. Lembre-se de que, embora as brechas possam ser exploradas, Suzette e Filho Neturo, é perigoso contar com elas. Ainda assim, você foi bem, tanto no seu desempenho quanto ao ver esse furo nas regras. Ele se voltou para a noite, apertando os olhos para os 2 grãos esprenos que pareciam ter se tornado visíveis para Warren também. Outros concordam. Ele usou uma arma, disse um dos escudeiros mais velhos, apontando. Ele quebrou as regras. Eu usei uma vara para bloquear bolsas, disse Suzette, mas não ataquei ninguém com ela. Você me atacou, acusou a mulher que lhe havia jogado contra a pessoa. Contato físico não era proibido e não posso fazer nada se você foi incapaz de controlar suas projeções quando a soltei. Os mestres não levantaram objeções. Que, na verdade, se inclinou para Warren. Ele está além da habilidade desse grupo. Eu não havia percebido. Warren olhou de volta para ele. Você logo terá seu espreno, a julgar por esse desempenho. Não será logo, contestou Suzette. Agora mesmo. Vou declarar o terceiro ideal esta noite, escolhendo seguir a lei. Não, interrompeu uma voz. Uma figura estava de pé na mureta baixa que cercava o pátio de pedra da ordem. Os rompecéus arquejaram, levantando lanternas e iluminando um homem de pele escura macabaquiana realçada por uma marca de nascença na forma de um crescente branco na bochecha direita. Ao contrário dos outros, ele usava um elegante uniforme em prata e preto. Nin, filho Deus, Nali, Naku, Nalan. Aquele homem possuía centenas de nomes e era reverenciado por toda Roshar. O iluminador, o juiz, um fundador da humanidade, defensor contra as desolações, um homem que havia ascendido à divindade. O arauto da justiça havia retornado. Antes do seu juramento, Suzette, filho Neturo,
Há coisas que precisa compreender, disse ele, e olhou para os rompecéus. Coisas que vocês todos precisam entender. Escudeiros, mestres, reúnam nossas reservas de gemas e pacotes de viagem. Vamos deixar a maioria dos escudeiros. Eles vazam luz das tempestades demais e temos um longo caminho pela frente. Esta noite, Justíssimo? Perguntou Ki. Esta noite. Está na hora de vocês aprenderem os 2 maiores segredos que eu conheço.